todos, meu nome é Ayla, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. Hoje aqui com o primeiro vídeo do ano, já faz um tempo que eu tô sem gravar vídeos, mas é por vários motivos. Um deles é porque eu estava viajando, eu fiquei vários dias viajando, então ficava complicado postar. Poderia postar vídeos de viagem, mas eu não tenho muito jeito pra isso, eu acho, pelo menos não por enquanto. Então eu também fui mais visitar para ver os parentes e tal, não foi uma viagem turística para outro país ou para algum lugar turístico. Poderia ter feito vídeos lá, mas preferi não fazer, até porque eu precisava descansar, precisava desse descanso. E eu viajei muito para descansar mentalmente, eu cansei muito fisicamente, andei demais, minha viagem toda foi super corrida, fui para vários lugares, visitei muitos parentes, visitei muitos lugares aí nessa viagem. Gente, começou a chover aqui agora, então se sair algum ruído no vídeo é por conta da chuva. Se bem que acho que mal começou a chover já parou, então foi só pra assustar mesmo. Mas bem que podia dar uma chovida, porque tá bem quente aqui. Inclusive uma coisa muito doida é de viajar, fui pro Rio Grande do Sul, né? E eu foi de ônibus, não foi de avião, porque aqui a cidade que eu tenho não tem aeroporto, né? Então eu teria que ir pra capital aqui do MS, né? Mato Grosso do Sul. E da capital pegar um avião para ir para provavelmente Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, para daí ir para cidades menores onde moram parentes. Então ficava complicado, e viagem de avião é mais cara, então eu já tô acostumada, sempre faço, na maior parte dos anos vou pro Rio Grande do Sul visitar os parentes, então fui de busão mesmo. Então eu pude passar por vários estados e foi muito engraçado porque na volta teve um projeto que eu dormi, tava de noite, e quando eu caí no sono, eu tava no Paraná. E quando eu acordei, meu pai falou: a gente já tá no MS. E assim, quando eu acordei, eu notei que tava mais quente, né? Nossa, tá mais calor. Assim, no ônibus tem ar-condicionado, mas mesmo assim eu notei que, né, o ar-condicionado não tava tão gelado quanto antes. E aí meu pai falou: já estamos no MS. Deu pra perceber, então. O MS realmente é muito, muito quente. Você que tá, sei lá, no sul, alguma região do sul, até mesmo São Paulo, outros estados do Sudeste, não sei porque eu não passei, né? Pra ir pro Rio Grande do Sul, eu passo por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então são esses lugares, esses estados. Não sei como é que é no Rio de Janeiro, nos locais, não passei por lá. Mas é notável o quão é muito mais quente aqui no MS do que mesmo assim, tá um período de calor geral em tudo que é canto, porém não tem jeito, o MS é muito mais quente do que no Rio Grande do Sul, do que em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, é ainda muito mais quente. E eu viajei muito para descansar mentalmente mesmo, porque eu já estava muito estressada mentalmente, eu estava com bastante crise de enxaqueca o tempo todo, eu cansei muito mentalmente esse ano e estava envolvendo muitas coisas, né? Cansei do estresse do trabalho, eu também estou sempre aprendendo coisas, estou sempre estudando, lendo, eu não consigo parar, eu sou uma pessoa que precisa estar sempre aprendendo alguma coisa nova, lendo algum livro novo, né? Senão dá agonia, eu preciso estar envolvida com alguma coisa do tipo, uma coisa intelectual. Mas eu tava precisando desse descanso, né? Eu já tava ficando meio maluca, então eu tava precisando desse descanso, e nessa viagem eu aproveitei muito para descansar mentalmente. Realmente não me envolvi muito em nada disso. E fui passear realmente, andei no meio do mato, andei também em cidades, para muitos lugares, então eu realmente foi um cansaço físico, mas um descanso mental. E também teve outra coisa que aconteceu: o período de Natal para Ano Novo foi muito bagunçado, muito caótico na minha vida. Aconteceu algo que já estava esperado para acontecer em algum momento. Minha avó, por parte de mãe, estava no hospital, ela estava muito mal. E ela já era de muita idade, né? Tava com 94 anos, então teve uma vida muito longa e viveu mais do que muita gente por aí, né? Então ela já estava bem velhinha, já tinha vivido muito. E ela estava mal no hospital, ela já estava em período de demência, ela já não lembrava mais das pessoas direito e tal, não conseguia ter uma conversa assim com ela. E aí ela acabou, né, falecendo, teve esse descanso aí que no final, né, em algum momento acontece com todo mundo, né? Ninguém vive para sempre, e por causa da idade avançada que ela estava, já era algo que a gente imaginava que em algum momento ia acontecer. Aí no final do ano passado, né, ela ficou muito mal, foi hospitalizada, e a gente já estava imaginando que em algum momento isso iria acontecer.
E acabou acontecendo e aconteceu justo no Natal, né? Foi de tarde, ali pelo menos pelas 4 horas que eu fiquei sabendo. Ela morreu um pouco antes, eu fiquei sabendo lá pelas 4 da tarde de Natal. Então meu Natal foi bem caótico assim, né? Foi um Natal bem impactante, porque era algo que eu já imaginava que ia acontecer, mas sempre fica aquele sentimento de vazio, né, na gente. E agora eu estou órfã de avós, né? Não tenho mais nenhum avó vivos, todos já faleceram. Minha avó era a última que tinha sobrado, que tinha restado, né? Minha avó por parte de pai faleceu já quando eu era pré-adolescente. Meu avô por parte de pai eu nem conheci, ele faleceu de câncer quando meu pai... Acho que era uma pré-adolescente ainda. Meu avô por parte de mãe também já foi falecido, ele tinha problemas e tal. Ele fazia hemodiálise, fez durante muitos anos, ele até viveu bastante em relação aos problemas de saúde que ele tinha, né? Ele era bem forte, assim, nesse sentido, muito resistente. Porém, em algum momento, né, ele acabou falecendo. Quando eu era criança ali, ele faleceu também, então só restava minha avó por parte de mãe. E no Natal, né, desse ano que passou, ela acabou falecendo. E até isso bagunçou tudo, aí minha mãe foi pra lá e tal, e eu até tava planejando viajar dia 29, com meu pai a gente já tava de viagem planejada, e acabou tendo que atrasar porque minha mãe viajou antes de ela falecer, porque ela queria viajar lá, né, pra estar acompanhando, só que não deu tempo. Assim que ela chegou lá, um pouco antes dela chegar, minha avó já tinha falecido. Quando ela chegou, minha avó já faleceu, não deu tempo dela, né, se despedir. Mas de qualquer forma, minha avó já não estava, né, mais consciente das coisas, então não afetou muito. De qualquer forma, não ia dar para ter uma conversa, né, de despedida, porque ela já estava com demência e tal, já estava, né, já não estava mais lembrando das pessoas direito, assim. E aí ela foi, né, mas deu para ir pro velório, pro enterro e tal. Eu infelizmente não pude, né, tava aqui, aí minha mãe foi, eu fiquei aqui cuidando das coisas, né, temos um cachorro aqui, então eu fiquei cuidando dele. E aí quando minha mãe voltou, eu tive que atrasar até a viagem, teve que remarcar. E eu viajei bem dia 31, né? Viajei bem na virada aí do ano. Passei a virada do ano no ônibus, né? Eu e meu pai fomos lá pro Rio Grande do Sul. A gente desmarcou de dia 29 e foi pro dia 31. Então, inclusive, eu, apesar de estar no ônibus, eu consegui ver os fogos, porque chegou meia-noite, eu jantei meia-noite, tomei café da manhã às 3 da manhã. Eu tinha que seguir os horários do ônibus, o ônibus fez parada e aí ele estava meio adiantado, sei que teve essa bizarrice aí. A gente parou para jantar à meia-noite e depois às 3 da manhã fui acordada lá com o motorista falando que era pausa pra gente tomar café da manhã. Foi bem bizarro, não foi muito saudável pro meu estômago, né? Imagina você jantar meia-noite e tomar café da manhã às 3. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A viagem é sempre bagunçada assim mesmo. E aí, como teve essa parada de meia-noite, deu pra ver os fogos lá no fundo, assim. Deu pra gente, porque a gente não tava dentro do ônibus, né? A gente tinha parado pra comer, pra jantar, então, né, deu pra ver os fogos bem de longe, assim. Então, eu consegui ver os fogos mesmo estando no ônibus. Mas foi um final de ano aí bem bagunçado, bem caótico. E, como eu falei, a questão do falecimento da minha avó, parece que foi até um fechamento, né? É claro que as coisas acontecem, né? Eu não acredito que teve um super controle, tal, que existe um destino, que tudo já está certinho, planejado para acontecer. Mas é uma daquelas coisas que fazem a gente pensar, né, sobre isso. Parece até que foi, né? Como se fosse um livro, teria sido planejado ali, o autor estaria fazendo isso. Não, vamos fazer a protagonista perder vários seres ali da vida dela, ela vai perder os bichinhos de estimação e tal, ela vai ter muitas perdas, mudando para no final ter a grande perda e tal do parente dela, né? Ficou parecendo isso, porque eu tive um ano realmente de muitas perdas, né? Eu perdi praticamente todos os meus bichinhos de estimação, só restou um. Então eu tive muitas perdas ao longo desse ano, que foram acontecendo em períodos ali diferentes. Foi um ano muito difícil, né? O ano que passou. E no final teve a última grande perda, que foi a da minha avó, né? Que faleceu. Então foi um ano bem difícil, foi realmente um ano de perdas. Aí foi um ano bem complicado aí pra mim. E foi um ano que eu quase entrei em depressão, fiquei realmente muito mal. Foi uma tragédia realmente que aconteceu, porque aconteceu tudo muito ali em períodos muito rápidos ali de tempo, sabe? E isso tudo te desgasta e tal, e você fica muito mal. Mas eu me agarrei às coisas que eu gostava, ao canal, nos hobbies, e
ao futuro, né, expectativas pro futuro, ficar pensando, não, isso vai passar, eu tenho todo um futuro pela frente, que eu não sei o que esperar dele, mas coisas incríveis podem acontecer, então eu tenho que me agarrar a isso, não posso desistir. Mas eu realmente fiquei muito, muito mal e quase acho que entrei em depressão, porque eu já tava ficando meio assim, vendo tudo meio cinza, mas eu consegui me recuperar disso e fiquei bem. E no final eu já tava meio preparada, né, quando minha avó se foi, já era algo que eu já tava, né, esperando, porque ela tava no hospital, ela já tava bem idosa, então acho que eu consegui lidar com a questão de uma boa forma, né. Me entristeço que eu queria ter tido mais contato com ela. Como eu moro muito longe, né, eu só podia ir lá nos finais de ano, né, sempre, desde criança, sempre foi assim. Então eu não tive aquele super contato com a minha avó, né, você ir pra casa da avó e tal. Ver várias vezes, tá sempre indo lá de tarde na casa da avó, que faz doces e tal. Eu não tinha muito isso, era só no final do ano que dava pra fazer isso, assim, eu ficava, né, quando eu era criança eu ficava longos períodos lá, ficava um mês inteiro lá, ficava no sítio da minha avó. E então, sim, passei até que bastante tempo, mas não tanto quanto eu gostaria, né? Porque só dava pra fazer isso uma vez por ano. Mas tudo bem, acho que eu aproveitei bem o tempo que ela esteve aqui, tenho boas lembranças dela. Me entristeço mais pelo meu avô, por parte de mãe. Porque ele, quando eu tinha consciência das coisas, ele já estava bem adoentado, assim, bem fraco, ele não conseguia conversar direito. Todo mundo fala que ele era uma pessoa muito legal, muito divertida, contando histórias. Mas eu não consegui viver muito isso, porque quando eu já comecei a ter consciência das coisas e tal, comecei a ficar maiorzinha, ele já estava muito debilitado, então eu não pude, né, aproveitar o meu avô tanto quanto eu gostaria, né, ele já não conseguia mais ser aquela pessoa que ele era quando estava em plena saúde ou quando não estava tão adoentado assim, né, então ele me entristece bastante. Eu nunca, acho que eu não tive a figura de um avô mesmo assim, avô, né? Talvez outras figuras que daria pra dizer que substituíram, mas um avô, porque meu avô por parte de pai morreu muito antes de eu nascer, então nem, né, não conheci. E meu avô por parte de mãe, né, eu não consegui conviver ele tanto quanto eu gostaria. Mas tudo bem, né? Poderia ser pior, tem pessoas que não conseguiram ter convívio com pai, com mãe, então tudo bem, né? Fazer o quê? Mas eu pude passar um tempo com meu avô assim. Mas essas coisas fazem a gente pensar, né, que a vida é muito cíclica, porque quando eu perdi, né, meus avós, então não tenho avô nenhum, e faz parte, né, do ciclo da vida. As pessoas vão se indo e novas pessoas vão surgindo, né, novas vidas vão surgindo, e aí é isso, você, né, é claro que acontecem, às vezes acontecem tragédias, né, que fazem as coisas mudarem, né, a gente às vezes um filho que morre antes do pai, né, por um acidente, acontece esse tipo de coisa. Mas no geral, né, o normal costuma ser primeiro se vão os avós, aí depois, né, os tios talvez mais velhos, aí se vão seus pais, aí os irmãos mais velhos, os amigos mais velhos, e aí chega um momento que só tá você, e aí tem a nova família, né, que vem depois disso, né, geralmente a maioria das pessoas se casa, tem filhos, e aí você tem essa nova família, esse novo segmento, e aí você vira um pai, uma mãe, e aí em algum momento você vai virar avó, avô, em algum momento, né, você vai se despedir do mundo, né, vai falecer, e aí se existe vida após a morte, né, vai renascer numa outra vida, não sei, ou simplesmente deixar de existir, né, é uma possibilidade, aí a gente não tem como ter certeza do que acontece quando a gente morre, né, mas isso é o que acontece, né, é o ciclo da vida aí, sempre se fazendo. E isso me fez muito pensar, né, que as pessoas não vivem para sempre, uma hora elas se vão. E aí você vê, né, as pessoas envelhecendo, você vê seus pais envelhecendo, os tios, toda a família envelhecendo, os avós, e agora perdendo, né, minha última avó, não tenho mais avós, fica pensando isso, vai chegar um momento, né, que eu não vou ter mais meus pais, né, e também tios vão morrendo também, então as pessoas mais velhas, elas vão se indo do mundo, né, vão falecendo, e aí vai sobrar você, né, e aí existe essa necessidade de continuação. Eu não tenho muita vontade de ter filhos, ainda não tenho uma decisão absoluta sobre isso, não bati um martelo ainda, mas não tenho muito essa vontade. E em relação a encontrar alguém, né, casar, ter uma vida juntos e tal, eu já tive muitas reflexões sobre isso, já mudei de ideia muitas vezes em relação a isso.
esse ano que passou, entre as perdas, ocorreu a perda de um relacionamento, né, que eu terminei. E aí quando tem essas perdas de relacionamento, sempre bate, né, aquele desânimo, né, e você fica muito com aquela coisa de, ai, acho que eu não quero arrumar ninguém, quero ficar assim mesmo, né, porque é uma coisa, né, que cansa, né, todo um desgaste, o término de um relacionamento é muito desgastante, e o início de novos relacionamentos também são complicados, porque você está conhecendo uma nova pessoa, você não sabe o que esperar, você não sabe, será que essa pessoa é o que ela diz ser, né? Tem todas essas ansiedades, expectativas, e aí tem que conhecer família e tal, fica aquela expectativa por será que a família, e essa pessoa vai gostar de mim, será que vai me achar legal, e você tem que apresentar para sua família, também fica a expectativa por será que meus pais vão gostar desse cara, será que vão achar ele legal. Então tem todas essas coisas e tal de um início de relacionamento que é um desgaste, né? Você fica, pô, será mesmo? Acho que é melhor ficar sozinha. Porém, refletindo sobre esse ciclo da vida, né? Sobre como as pessoas se vão e novas pessoas vão surgindo na nossa vida, faz pensar que a gente precisa construir relações novas, né? Porque nossos pais não vão estar aí para sempre, né? Uma hora, se não acontecer tragédias, né? Que modifiquem a ordem das coisas, em algum momento a gente vai ter que se despedir deles, eles vão partir, a gente vai ficar aqui. E a gente vai ter que ter novas relações, novas pessoas para serem nosso apoio, porque nós somos uma espécie social, não adianta, né? Essa coisa, não preciso de ninguém, eu estou bem sozinha. A verdade é que todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Então a gente vai precisar de gente com a gente, né? De pessoas ao nosso lado pra gente se apoiar. A gente precisa disso, senão a gente enlouquece, a gente fica meio doido da cabeça. A gente precisa de relações humanas, a gente precisa de pessoas pra conversar, pra bater papo, pra fazer coisas juntos. Então, a partir do momento que a gente vai se despedindo, né, dessas pessoas mais velhas que se vão, tem que ter outras pessoas ao nosso lado, pessoas mais novas, não necessariamente precisa ser um filho, às vezes pode ser, por exemplo, um sobrinho, né, irmãos mais novos, tal. Eu não tenho irmãos, então isso aí já tô falha também nesse sentido, perdi todos os meus avós e também não tenho irmãos, nem quem se apoiar também não tem. Então, a gente vai ter que construir outros tipos de relação, tem amigos e tal. E eu penso que a gente tem que construir essas novas relações pra não ficar sozinhos, né? Pra não ficarmos solitários, né? Porque essas pessoas mais velhas, nossos pais, eles são nosso apoio, nosso suporte pra tudo, mas em algum momento a gente vai ter que se despedir deles, a gente vai ter que ter uma independência, mas ao mesmo tempo também construir outras relações para serem um suporte, porque a gente precisa disso, né? Senão a gente vai acabar ficando sozinho. E isso me fez refletir até isso, né? Por mais que cansa a coisa de novo relacionamento, em algum momento eu penso que eu vou ter que achar uma pessoa especial e tal para compartilhar meus dias, né? Para compartilhar a minha vida e para construir, né, uma relação com essa pessoa, mesmo que não tenha filhos, ter uma família ali, porque a família não necessariamente precisa envolver ter filhos, né? Mas você viver com aquela pessoa ali numa casa, ter sua rotina e tal, já é um ambiente de certa forma familiar, creio eu, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Então isso me fez pensar e tal, eu refleti muito sobre isso, né? Sobre a perda das pessoas e como isso é inevitável, em algum momento isso acontece e como a gente precisa construir relações com outras pessoas. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de preguiça de socializar, eu tenho dificuldade de me socializar, e essa dificuldade acaba muitas vezes gerando uma preguiça, porque eu já sei que eu vou ficar nervosa, vou ficar ansiosa, posso falar besteira, porque eu fico muito nervosa, não consigo raciocinar direito, posso pagar amigo. Então tudo isso me faz pensar, deixa quieto, vou ficar aqui no meu canto mesmo, não preciso me socializar. Porém, se a gente não se socializa, a gente fica sozinho e isso faz muito mal pra gente. E eu tenho meus pais, mas eles não vão estar aqui pra sempre, então eu vou ter que ter outras pessoas ao meu lado quando eles se forem. Então isso faz pensar, por mais que seja difícil me socializar, eu preciso fazer isso. Por mais que seja difícil iniciar um novo relacionamento, encontrar alguém especial, é uma coisa que precisa acontecer. E espero que esse ano agora que venha não seja um ano de perdas. Espero que agora as coisas se acalmem, né? Que já tenha dado o que tinha que dar, porque realmente não sei se eu aguento mais tantas perdas assim, né? Eu até tô bem sensível, eu não tô querendo adotar nenhum bicho de estimação por enquanto, porque eu tô bem sensível em relação a isso, né? Eu sei que se esse bichinho acontecer alguma coisa com ele, isso vai me machucar muito, então eu tô evitando, eu ainda tô muito sensível em relação a isso, realmente, porque nessas tragédias elas abalam a gente fica meio paranoico, né? A gente fica meio, começa a se preocupar demais. Eu fiquei, nossa, meu cachorro ele ficou doente ano passado, nem foi nada muito sério, mas eu já fiquei desesperada e tal, até chorei, porque eu fiquei achando que, nossa,
e vai morrer igual morreram os outros, né? Fiquei desesperada. Então isso acaba traumatizando a gente, então precisa de um tempo aí pra lidar com esse trauma, superar ele pra ir sim, né, adotar talvez um bichinho novo e tal, porque a gente realmente fica traumatizado com essas perdas que acontecem muito seguidas, né? Espero que esse ano seja melhor aí, espero que eu tenha mais sorte aí nesse ano que vem, porque o ano passado realmente foi muito difícil. Mas comecei, ó, até que começou bem o ano, né? Terminou mal com a morte da minha avó, mas começou bem, tive essa viagem que me diverti muito, fui pra muitos lugares, né? Andei um monte, foi realmente... Agora eu tenho um monte de coisa pra maratonar, porque nessa viagem eu não vi nada, não vi série nenhuma, filme, nada, só andei pra lá e pra cá o tempo todo. Um vídeo no YouTube também não vi nada. Eu só fiquei andando pra lá e pra cá, visitando parentes, visitando lugares, andando muito. Fui com meu pai ele é bem aventureiro, assim, então eu acompanhei ele nessas aventuras, então foi bem divertido, mas não tive tempo pra essas coisas. Então agora vou maratonar aí as séries da vida, vídeos da vida, aí vou maratonar os vídeos do YouTube que eu não tava vendo, vou maratonar as séries que eu não tava vendo, filmes. Então vai ter bastante conteúdo aí pra eu ver agora. O problema é que eu já tô voltando a trabalhar, as minhas férias estão acabando, então o difícil vai ser encontrar tempo pra fazer isso agora. Vou ter que aproveitar meus restinhos de férias aí pra maratonar esses conteúdos aí que não pude ver nas férias, mas foi até bom, como eu falei, eu tava precisando descansar mentalmente, né? Não tava podendo ver muita coisa, eu tava realmente precisando desse descanso mental, tava precisando cansar mais fisicamente, descansar mentalmente. Me diverti bastante, andei, como eu falei, andando no mato, atravessei pinguela, foi muito legal, vi muitos lugares, entrei em livraria, que é onde eu moro não tem livraria, e aí eu podia entrar numa livraria e tal, ficar lá vendo os livros, eu adoro, eu amo livraria, sou apaixonada. Infelizmente aqui onde eu moro não tem, então isso me faz muita falta. Bom, eu me sinto muito bem quando eu tô no meio do monte de livros assim, é sempre muito legal, eu fico com vontade de comprar tudo, né, comprar todos aqueles livros que eu gosto e tal, que são dos meus gêneros favoritos, dá vontade de comprar, aquela vontade de ser milionária para conseguir comprar todos esses livros e ter um espaço grande para colocar eles, né? Infelizmente não é essa a realidade, né, tenho que escolher um monte de maravilhas, tenho que escolher um só para levar, fazer o quê? Mas me diverti muito, vi uns lugares, entrei em shopping e tal, lojas, né, quando visitei cidades, visitei parques, fui lá em Vitor Grefe, que é uma cidade meio assim. Vitor Grefe é uma cidade que dá pra dizer que é uma cidade turística, mas eu fui bem rapidinho lá, quando eu não tenho parentes lá. Eu fui com meus parentes lá em Edicarazinho, no Rio Grande do Sul, a gente foi pra Vitor Grefe e a gente deu uma passeada rápida lá, fui naquela praça bem bonita, vou tentar colocar algumas fotos aqui pra vocês verem, que é bem legal. Então fui em muitos lugares bonitos, nossa, eu sou apaixonada pelas paisagens sulistas, eu acho lindo, aqueles pinheiros, as araucárias. Nossa, eu acho muito, muito bonita. Eu gosto muito como as cidades são meio integradas, assim, com as florestas, assim. É tudo meio junto. Você tá andando numa rua, de repente você vê um monte de árvore, assim, você pode dar uma entrada lá. E as paisagens de lá não é aquele mato fechado, né? Um mato mais aberto, então dá pra você passear por dentro, assim, dependendo. Tem alguns matos que são mais abertos, dá pra você andar ali no meio das árvores, é muito gostoso, tudo, né, a temperatura fica bem mais fresquinho. Eu acho muito gostoso isso, andar no meio do mato, eu me divirto bastante fazendo isso, eu gosto. Acho muito legal como as cidades são integradas ali com as florestas. Aqui onde eu moro é tudo bem separado, assim, porque na cidade não tem, assim, tem alguns lugares, assim, que tem bastante árvore, mas nada que se compare, nada que seja igual. Você andar e de repente tem um riozinho, ali tem uma cachoeira, igual tem lá no sítio da minha avó, que inclusive essa vai ser uma grande perda. Eu já tô me preparando aí pra isso, que eu realmente gosto muito desse sítio. Esse sítio tem muito cheiro de infância, sabe? Estar nesse sítio é muito como de alguma forma estar em casa, né? Quando eu tava lá, eu trazia muito esse sentimento, é muito nostálgico, porque eu fui muitas vezes nesse sítio lá da minha avó, a gente se reunia lá, e até curioso minha avó ter morrido no Natal, porque a gente ia pra passar o Natal ia no Novo, né? Mas o Natal tinha toda aquela coisa, o Natal, pinheirinho e tal, umas coisas. Então a gente se reunia lá, a família, pra passar o Natal no sítio, lá com a minha avó, com o meu avô. E então acho que até foi bem significativo, né, ela morrer justo no dia de Natal, né, que é no dia de encontro, né, como se ela, eu sei que são só coincidências, né, mas é como se ela estivesse esperando o Natal para todo mundo se reunir para ela, enfim, partir. O que acabou não acontecendo, eu não consegui ir no Natal, que eu até queria ter ido, mas no meu trabalho, infelizmente, eu só consegui pegar férias depois do Natal, então não tinha como eu ir
chegar lá ia tempo, é uma viagem longa, então eu teria que ir alguns dias antes do Natal em si, e não deu certo. Né, mas tudo bem, né? Pude ir lá rever os parentes e tal, pude aproveitar um pouquinho do sítio. E agora que minha avó faleceu, provavelmente o sítio vai ser vendido, né? E vai ser repartido entre os parentes, porque é um lugar que vale bastante. Ali não tem só o sítio, tem regiões ali em volta do sítio, onde é muito propício para plantação de lavoura e tal, ou gado. Então é um ambiente ali muito propício para isso, né? Tem um grande valor aí e provavelmente é o que vai acontecer. O sítio vai ser vendido e, né, o valor adquirido vai ser repartido aí entre os filhos, né? Tá, por um lado é bom, né? Ajuda e tal, uma ajuda financeira aí que vai ter, minha mãe vai ter. Mas vai deixar saudade esse sítio, esse lugar pra gente se reunir, vai ficar muito esse buraco, né? Pô, onde é que eu vou agora, né? Na casa de quem que a gente vai se reunir? Não vai ter mais essa coisa da reunião, né? Porque essa coisa da reunião acontecia pra ver minha avó, né? Minha avó é meu avô faleceu, mas tinha minha avó. Então a gente se reunia pra ver ela, agora que ela se foi, isso vai acabar, né? Não vai ter mais essa coisa de todos os parentes irem para se reunir e tal, lá no sítio e conversar, bater papo, fazer aquelas saladas de fruta gigante que eu adorava, né? Fazer vários pratos e tal, no Natal fazer o peru de Natal e tal. Não vai mais ter isso. E isso realmente é uma coisa que vai deixar bastante vazio aí. Eu senti muita falta do sítio, mas como eu falei, é cíclico, né? Uma hora ia acontecer. Não adianta, as coisas se modificam, né? E coisas morrem, novas surgem, né? Tradições se vão e novas tradições surgem. E é isso, né? Essa é uma tradição que se vai, mas novas tradições surgem a partir disso, né? Então faz parte da vida, né? As coisas não duram pra sempre, né? Infelizmente, por mais que a gente goste daquelas coisas, elas não duram pra sempre. Então, por mais que eu ame esse sítio, né, eu sabia que ele não ia durar pra sempre, né? É triste, é um lugar muito bonito, né? Vai ser muito triste esse lugar, porque eles vão destruir tudo, né? Pra fazer lavoura, se vender. Mas faz parte, né? As coisas são assim. Mas teve uma coisa legal que minha avó, por parte de pai, agora ela faleceu faz bastante tempo, quando eu era pré-adolescente, eu tava com 13 anos. E ela tinha me deixado uma herança, que foi que foi essa gatinha aqui de porcelana. Porque quando eu era criança, tinha essa gatinha na casa dela e eu, sei lá, me encantei pela gatinha, achei muito bonito, tá? Porque comentei com a minha avó. Então ela falou, eu até te daria, mas parece que tinha sido um presente de uma irmã dela. Então, ela falou, não tem como eu te dar e tal. Ela até comprou uma parecida pra mim de gesso e tal, mas ela ficou, se pudesse eu te dava e tal, mas daí ela ficou com isso na cabeça e falou e tal para os familiares ali que quando ela se fosse, ela queria que essa gatinha ficasse comigo, né, que deve ser pra minha gatinha, que seria a herança, né, dela. E aí ela partiu, né, só que eu não tava lá quando isso aconteceu e essa gatinha acabou ficando com uma outra prima minha, né, um pouco mais velha e tal, que morava lá, ela ficou cuidando, mas ficou essa coisa acordada que em algum momento ia me dar, só que ficava difícil de ir, não dava pra sempre ir lá e acabou que em muitos momentos não consegui trazer essa gata e agora finalmente, né, eu reencontrei minha prima e tal, ela falou, vou te dar aqui a gata de porcelana, que é a herança da sua avó, né, cuida bem dela porque é o que ela queria, né, era o desejo dela e tal, que você ficasse com a gata. E agora finalmente minha avó aí vai ter paz no túmulo, né? Ela vai falar, se acontecer uma coisa com essa gata, ela vai se revelar no túmulo se essa gata não ficar com você. Agora ela finalmente vai ter paz, tá aqui comigo, gata de porcelana. Felizmente chegou bem, fiquei morrendo de medo que quebrasse, né, no caminho, mas não, embrulhei bem, deu tudo certo. Chegou inteira e tá aí comigo agora. Agora minha avó pode se acalmar. Aí está comigo e foi muito legal, né? Tá, porque era um desejo dela e tal. E, né, é uma gatinha super bonita, né, de porcelana, né, porcelana hoje em dia não se fazem mais essas coisas de porcelana, né, igual antigamente, talvez até faça, mas acho que deve ser bem caro, né, eu não vejo assim nas lojinhas coisas de porcelana, eu vejo mais de gesso, de vidro e tal, coisas de plástico, inclusive, mas de porcelana não tem muito uma coisa, acho que mais de antigamente, né, essas coisas, esses itens de porcelana, então é de certa forma uma relíquia essa gatinha. Ela lembra um pouco até essas gatinhas japonesas, né, que lembra um pouquinho. Então ela tem um estilo bem de época, assim, acho bem legal, uma relíquia mesmo. Então foi legal trazer essa herança aí, a herança da minha avó aí por parte de pai, né, Lúcia Bus. E fica aí, né, esse desejo que
que esse ano que vem seja melhor do que o ano que passou, né? Que seja um ano aí que eu tô com mais sorte. E talvez um ano de ganhos, né? Já que o ano passado foi um ano de perdas, seria interessante se fosse um ano de ganhos, né? Não em todos os sentidos, né? Calma lá, universo. Também não tô a fim de ter filhos, não me venha inventar de filho, colocar filho na minha vida agora não, universo. Calma lá. Mas vai ser legal, né? Já que vidas foram perdidas, talvez, né? Venham novos bichinhos de estimação, conhecer novas pessoas, firme relações, quem sabe um novo relacionamento esse ano. Né? Não sei, acho difícil. Não sei se vou ter tanta sorte assim, de achar a pessoa certa justo esse ano, mas seria bom, seria legal se aparecesse a pessoa certa. Mas não sei também, mas seria legal se fosse um ano de ganhos, fica aí a torcida. E, né, agora no final do vídeo, pontuar, né, esse vídeo vai sair no dia do meu aniversário, se tudo der certo. Uma coisa mais simbólica aí, né? Já que é pra postar em algum dia, porque não no dia do aniversário. E fica essa reflexão de aniversário. O aniversário, né, é uma data que a gente comemora e tal. Se você for pensar, quando é criança faz sentido, porque a criança gosta de ficar mais velha, né? Ficar mais próxima da fase adulta, né? De deixar de ser criança para se tornar adulta, né? Ter toda essa questão da metamorfose, né, de passada para a fase infantil para a fase adulta, onde ela vai ser um ser humano por inteiro, digamos assim, né? Não que como criança não seja um ser humano, mas um ser humano formado, né? Criança é um ser humano em formação e a partir do momento em que ela se torna adulta, ela se torna um ser humano então formado. Então faz sentido, né, comemorar um aniversário, mas quando você é adulto, o aniversário vira uma data meio, né, um sentimento meio amargo, né, de você estar ficando mais velho, ou seja, mais próximo da morte, né? É uma visão meio pesada, né? Meio melancólica, mas né? Se você for pensar, é de fato, né? Quando você faz seu aniversário, você está envelhecendo. Então, quando você fica adulto, perde um pouco essa magia do aniversário. Porém, ainda assim, eu acho que é válido comemorar, fazer bolo, dar presente, porque quando você presenteia uma pessoa pelo aniversário dela, meu pai fala, não faz sentido você presentear alguém pelo aniversário, porque a pessoa precisa ser presenteada por ter nascido, né? Se você for pensar, ter nascido é um grande feito, né? Porque tava toda aquela corrida lá dos espermatozoides, ter sido justo você que ganhou aquela corrida é algo notável, né? Se for parar pra pensar. Mas eu entendo ele falar, você não existe mérito, muito mérito em ter nascido, tá ficando mais velho, vai dar um presente. Porém, eu acho que assim, eu defendo dar presente no dia do aniversário, porque é uma forma de tornar esse dia, que se for ver um dia meio ruim, né? Porque você tá ficando mais velho, tá ficando mais próximo da morte. Então, já que você tá, né, nesse dia aí de merda, onde você tá mais próximo da morte, então toma aqui esse presentinho pra você sentir um pouco menos merda. É como se fosse isso, né? Você deixa a pessoa um pouquinho menos pior, né? É um dia de merda, né? Você tá ficando mais velho e tal, os cabelos brancos estão vindo, mas toma esse presente aqui pra você se sentir melhor, toma essa caneca aqui com o seu nome pra você se sentir um pouco melhor. Então eu defendo sim. E é uma oportunidade de comer bolo, porque bolo não é algo que dá pra se comer todo dia, né? Bolo é um doce meio caro, trabalhoso, difícil de fazer, então não dá pra gente ficar comendo bolo todo dia. Então acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades pra comer bolo, porque bolo é muito gostoso, né? Eu falo bolo, esses bolos de aniversário, recheado e tal, com cobertura. É uma delícia, eu adoro bolo, então acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades para comer bolo e para comer com salgadinho, brigadeiro, todas essas coisas deliciosas, né? A gente tem que aproveitar, não dá para comer isso todo dia, então vamos, né, aproveitar, vamos fazer isso no aniversário, tal, no dia tal. A gente tem que ter dias para comer essas gostosuras e para ganhar presentes, para ser presenteados também. Então acho que faz sentido, eu defendo sim a festa de aniversário e dar presente no dia de aniversário. Por mais que, vai premiar a pessoa pelo dia que ela nasceu. Não, você vai só tornar a vida, aquele dia de merda, um pouco menos merda, esse é o sentido. Criança não, criança realmente, né, tem toda aquela coisa de estar ficando mais velha, criança faz sentido. Mas no caso do adulto, também defendo dar presente, também defendo ter bolo, porque é uma forma, né, de você se sentir um pouco menos pior com esse dia de merda e de você estar ficando mais velho, né? Porque se a gente pudesse, a gente congelava o tempo, né? Mas a gente não pode, né? O tempo vai passando e a gente vai envelhecendo e as pessoas vão se indo e em algum momento a gente vai partir também, faz parte da vida. Pois é, nossa, bateu bad vibes agora, mas faz parte, né? A gente tem que refletir sobre isso, porque é refletindo sobre isso que a gente consegue tomar decisões boas na nossa vida, né? A gente tem que ter noção das coisas para aproveitar o tempo que a gente tem com as pessoas que nos são queridas e para criar novas relações também. Então acho que é importante às vezes a gente ter essas reflexões bad vibes para tomar decisões importantes na nossa vida e valorizar as coisas boas da nossa vida,
né? Então valorize isso. E então, já que é meu aniversário, agora no momento não é, mas quando esse vídeo for da hora vai ser, me dê um presente de aniversário, então. Torne esse meu dia de merda um pouco menos de merda assim. E aí você pensa, mas como eu vou te dar um presente de aniversário? Olha, eu tô sem dinheiro, eu nem sei onde é que você mora pra te dar um presente. Fique tranquilo, é fácil. Pra me dar um presente, tudo que você precisa fazer é dar like nesse vídeo e deixar um comentário. E nem precisa ser me parabenizando, pode ser qualquer coisa positiva aí que você queira comentar. Já vai servir como presente. Então tá bem fácil você me presentear nesse aniversário. Não vai te custar nada. Só um pouquinho de tempo. E o tempo é uma coisa preciosa, mas é tão pouquinho que nem é uma lembrancinha, mas já vai ser um presentão pra mim. Então, se você quiser me dar um presente de aniversário, tá aí sua oportunidade. Deixe like nesse vídeo e um comentário que vai ser um presentão, vai deixar meu dia de aniversário mais feliz. É um pouco menos melancólico aí. Então é isso, valorize sua vida, valorize as pessoas que te são especiais, valorize os bons momentos e crie novas relações, se permita, né, fazer amizade, se permita conhecer pessoas novas, porque isso é importante, a gente precisa criar essas relações e aproveitar o tempo com as pessoas que nos são queridas, porque infelizmente elas não vão estar lá para sempre, né, e exatamente por não estarem lá para sempre que a gente precisa então aproveitar esse tempo que a gente tem com ela. Sou grata por ter aproveitado o tempo que eu tive com a minha avó, com os bichinhos de estimação que se foram, né, com todas as pessoas que se foram, né, por mais gostaria de ter tido mais tempo com meu avô, né, gostaria de ter conhecido meu avô por parte de pai, né, minha avó por parte de pai até que eu convivia bastante com ela, então também aproveitei, consegui aproveitar, né, como falei, como tive que me mudar, ainda criança não tanto, né, quanto teria sido melhor, mas consegui aproveitar com essas pessoas que me são queridas, e faça isso também, né, aproveite esses momentos com as pessoas que são queridas com você e se permita, né, criar relações, ter pessoas importantes na sua vida, não fique sozinho, não se feche, porque a gente precisa de convívio, de contato humano, né, e caminhe pelo mato também, é bem divertido e também eu tenho um tempo aí pra descansar a mente, pra passear, pra ficar de boa, pra sair um pouco da internet, pra ficar realmente descansado, ficar em paz aí, que isso é importante. Eu tô me sentindo bem melhor agora com esse tempo. Agora vai voltar a rotina de sempre, mas foi bom ter descansado. Bem, mas então é isso, o vídeo já tá gigante, espero que na hora da edição fique um pouco menor, espero que vocês assistam aí, acho que é um vídeo válido, né? Eu sei que não vai ter muita visualização, mas um pouquinho de gente vendo aqui que já é inscrita no canal, acho que já vai ser bem legal. Bem, mas então é isso, gente, fiquem bem e até a próxima.